Olá, sejam bem-vindos ao curso de Arduino para professores. Eu sou Ken Okada e serei seu guia nessa jornada rumo à robótica educacional. Aqui você encontrará dicas, tutoriais e projetos incríveis para levar a tecnologia para a sala de aula. Mas antes de começarmos a montar nossos projetos com o kit de módulos, vamos entender um pouco mais sobre a importância da robótica na Base Nacional Comum Curricular, ou a BNCC. Então, vamos lá? A BNCC exige que a instituição escolar habilite os estudantes para desenvolverem aspectos de liderança, trabalho em equipe, controle emocional, entre outros. E a robótica pode ser utilizada para ensinar essas habilidades e conceitos. Nesse vídeo, vamos revisar o que é a BNCC e apresentar alguns exemplos de projetos de robótica que podem ser relacionados com ela, ou seja, com a BNCC. A robótica é uma ferramenta eficaz de aplicar a metodologia STEAM, que é o acrônimo em inglês para as disciplinas Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Ou seja, ciências, tecnologia, engenharia, arte e a bendita matemática. O interessante é que muitas técnicas do STEAM levam em consideração as competências gerais previstas pela BNCC, o que possibilita ao máximo a interdisciplinaridade. Durante esse vídeo, apresentaremos exemplos práticos de projetos de robótica que são capazes de desenvolver habilidades importantes, como pensamento crítico, resolução de problemas e trabalho em equipe, e que podem ser adaptados para atender às exigências da BNCC. Antes de discutirmos os projetos específicos de robótica, é importante ressaltar a importância da computação na educação básica. A computação é uma das áreas que tem mais crescido em importância nos últimos anos, e sua presença na educação básica é cada vez mais necessária. Na BNCC, a computação é tratada como uma das competências gerais, incluindo habilidades como pensamento computacional, a resolução de problemas, a utilização de tecnologias digitais de forma crítica e ética, além da criação de projetos em soluções inovadoras utilizando ferramentas tecnológicas. Resumindo, de acordo com a BNCC, a área da computação pode ser dividida em 3 pilares fundamentais: a cultura digital, o mundo digital e o pensamento computacional. Mas antes de entrarmos realmente nos conceitos da computação, vamos entender o que é a cultura digital. Segundo a BNCC, a cultura digital é a habilidade de utilizar as tecnologias digitais de forma crítica e consciente, compreendendo não apenas suas potencialidades e limitações, mas também os impactos que elas podem ter nas relações sociais e culturais. Essa habilidade inclui o uso responsável e ético das tecnologias, a compreensão de seu funcionamento e a capacidade de resolver problemas e tomar decisões em um mundo cada vez mais digital. A cultura digital pode ser aplicada em diversas atividades educacionais de acordo com a BNCC. E aqui vamos falar algumas possibilidades. Temos a utilização de recursos digitais para pesquisas e análise de informação. Temos também produção de conteúdos digitais, como textos, imagens e vídeos. Uso de ferramentas de educação e produção de conteúdo, como editores de vídeo, imagens e áudio. Além disso, temos também a utilização de plataformas digitais para interação e colaboração, como fóruns, grupos de discussões e redes sociais. Temos também desenvolvimento de habilidades de programação e de pensamento computacional e, por fim, utilização de tecnologias digitais para a criação de projetos e soluções inovadoras. Essas atividades, então, podem ser aplicadas em diferentes disciplinas e áreas do conhecimento, permitindo que os alunos desenvolvam habilidades e competências importantes para o mundo digital em que vivemos. Só para contextualizar um pouquinho, um dos mais importantes teóricos contemporâneos da cultura digital e da sabercultura é o filósofo Pierre Levy, tendo se dedicado aos estudos das transformações provocadas pelas tecnologias da informação e da comunicação em diversos campos, como a educação, a cultura, a política e a economia. Em uma de suas obras mais destacadas é o livro Cybercultura, que aborda de forma abrangente e detalhada as transformações culturais, sociais e políticas decorrentes do advento e da popularização das tecnologias digitais. No livro, Levy examina a emergência da cybercultura como um novo campo de estudos que tem como objetivo de pesquisa as novas formas de sociabilidade, comunicação, produção e criação que emergem a partir da interação entre os seres humanos e as tecnologias digitais. Além disso, o autor propõe uma visão otimista sobre o potencial transformador da cybercultura, defendendo que a tecnologia digital pode ser um instrumento poderoso
para a construção de uma sociedade mais democrática, participativa e criativa. Ele acredita que a cybercultura pode criar uma nova forma de comunidade e cidadania, em que os indivíduos têm maior capacidade de se expressar e de se conectar uns com os outros. Levi afirma ainda que a internet deve ser utilizada como uma ferramenta de democratização do saber e que a internet deve ser utilizada como uma aliada na educação. A cybercultura, então, é uma obra fundamental para quem quer buscar compreender as transformações sociais e culturais que estão sendo impulsionadas pela tecnologia digital. Vamos agora abordar o segundo pilar da computação, o mundo digital. Esse pilar diz respeito ao entendimento dos conceitos fundamentais da tecnologia digital. O mundo digital pode ser explicado como um conjunto de tecnologias e ferramentas que utilizamos em nosso dia a dia para nos comunicarmos, trabalharmos e até nos divertirmos, tais como os computadores, celulares, tablets, redes sociais, aplicativos, entre outros. O mundo digital também inclui a internet e as redes sociais, que se tornam parte fundamental da vida cotidiana das pessoas, transformando a forma como elas se comunicam, interagem e aprendem. A BNCC reconhece a importância do mundo digital como uma das competências a serem desenvolvidas pelos estudantes, visando prepará-los para a sociedade contemporânea e para o mercado de trabalho cada vez mais digital. A presença do mundo digital na sociedade atual é cada vez mais intensa e é importante que as pessoas saibam utilizar essas tecnologias de forma crítica e ética para aproveitar os benefícios que elas oferecem. As atividades que podem ser formuladas com o mundo digital são inúmeras e variadas, e vão desde atividades de lazer, como jogos digitais e redes sociais, até atividades profissionais, como produção de conteúdo digital, assim como esse que você está assistindo agora, e comunicação por meio de plataformas digitais. Na educação, por exemplo, o mundo digital pode ser utilizado para desenvolver habilidades com pensamento crítico, a resolução de problemas e a criatividade, por meio da realização de projetos e atividades que utilizam ferramentas tecnológicas. Alguns exemplos de atividades que podem ser realizadas são, por exemplo, criação de vídeos e animações digitais, programação de jogos e aplicativos, utilização de plataformas digitais para aprendizagem online, pesquisas e produção de conteúdo digital para blogs e redes sociais e, por fim, a utilização de softwares para edição de imagens e vídeos. E essas são apenas algumas das muitas possibilidades que o mundo digital oferece para a realização das atividades educacionais e também as profissionais. Agora, por fim, o último pilar e, na minha opinião, o mais importante, que é o pensamento computacional. O pensamento computacional é a habilidade de resolver problemas de forma estruturada e lógica, utilizando conceitos e técnicas que são comuns na programação de computadores. Essa habilidade envolve a capacidade de decompor um problema em partes menores, identificar padrões e regras, criar algoritmos para solucionar o problema e testar e depurar esse algoritmo para garantir que funcionem corretamente. O pensamento computacional é uma habilidade importante para a resolução de problemas em diversas áreas, e não apenas em programação de computadores. Ele pode ser aplicado em áreas como matemática, física, biologia, entre outras, e pode ser utilizado para solucionar problemas complexos de forma cada vez mais simples. Uma outra forma de pensar sobre o pensamento computacional diz respeito, por exemplo, aos algoritmos. Um algoritmo é uma sequência de instruções bem definidas e ordenadas que descreve a solução de um problema. Dessa forma, o pensamento computacional é utilizado para criar e interpretar algoritmos que possam ser executados por um computador ou por um dispositivo eletrônico. Ou seja, a habilidade de pensar de forma computacional envolve a criação e uso de algoritmos para resolver problemas de maneira eficaz e simples. Imagine, por exemplo, uma pessoa que nunca fez um misto quente. Quais seriam as instruções lógicas para fazer um? Então, por exemplo, poderia ser um algoritmo dessa forma. Eu tenho um pão, tenho queijo, tenho presunto. Eu quero instruções para fazer um misto quente. Quais seriam? Então, por exemplo, primeiro código. Pegue o pão. Retire o pão da sacola. Coloque o pão no prato. Pegue o queijo. Coloque o queijo em cima da fatia do pão. Solte o queijo. Pegue o presunto. Coloque o presunto em cima da fatia do pão. Pegue outra fatia de pão, retire a sacola, coloque a fatia do pão em cima do presunto. Feche o pão, abra a misteira, pegue o pão, coloque o pão dentro da misteira, solte o pão, abaixe a misteira, ligue a misteira, espere ficar pronto, abra a misteira, desligue a tomada, pegue o pão, coloque no prato.
Pronto. Este aí seria um algoritmo para fazer um sanduíche. Isso tudo que foi descrito no algoritmo, nós já realizamos de forma automática. Mas se eu fosse programar uma máquina para fazer um lanche, eu deveria pensar igual uma máquina. Ou seja, eu devo pensar, entre aspas, igual uma máquina. Devemos falar a linguagem dela, que pode ser em códigos ou em blocos. Depende da linguagem que vamos escolher. A BNCC destaca a importância do pensamento computacional como uma das competências gerais da educação básica, enfatizando a necessidade de preparar os estudantes para compreender e utilizar as tecnologias digitais de maneira consciente e crítica, além de estimular a resolução de problemas e a tomada de decisões por meio da aplicação de algoritmos e da lógica computacional. As atividades que podem ser formuladas com pensamento computacional são variadas e podem ser aplicadas em diferentes áreas do conhecimento. Algumas atividades que utilizam o pensamento computacional incluem: temos primeiro, resolver problemas matemáticos de forma estruturada e lógica, criar algoritmos para automatizar tarefas repetitivas, criar jogos digitais, aplicativos e programas de computador e, por fim, criar modelos computacionais para simular fenômenos da natureza. E essas são apenas algumas das muitas possibilidades de atividades que podem ser formuladas com pensamento computacional. O importante é utilizar a lógica, a estruturação e os conceitos comuns da programação de computadores para solucionar problemas de maneira eficaz e rápida, independente do conhecimento em que está trabalhando. Bom, chegamos ao final do vídeo de hoje. Espero tenha fornecido informações valiosas para que você possa entender como a robótica pode contribuir para o desenvolvimento das competências e habilidades previstas na BNCC. Com isso, você poderá explorar projetos de robótica e outras atividades tecnológicas em suas aulas, tornando o aprendizado mais engajador e significativo para os seus alunos. Obrigado pela atenção e até a próxima.